Boa noite, amigos. Como vão? Tá me ouvindo? Eu Sim, estou. professor, boa Ah, noite. tudo bem, pessoal? Boa noite. Nossa live hoje é de análise de mapa védico grátis. Eu estou com um pequeno problema aqui no que nós tivemos agora, antes de começar, quase que a gente teve que cancelar aqui de última hora, mas o PC deu problema e passamos aqui para o notebook. Então, se estiver funcionando, tudo bem. Eu não sei se no YouTube vai estar funcionando, mas enfim, né? Eu vou. Pera aí, gente, deixa eu só me organizar aqui. É, Eu estava na correria aqui da bagunça. Agora tudo bem. Pessoal, como eu disse, a nossa live hoje é sobre mapa védico grátis e aqui nós já temos o nosso PDF número 3, que é a palavra das bhavas, a palavra-chave, né, das casas, onde você vai ver que se caso houver planetas numa dessas casas, né, naturalmente essas palavras-chave são ativadas e elas se tornam muito proeminentes na vida da pessoa de acordo com a casa e de acordo com o planeta que tem ali, né? Por exemplo, aqui nós temos as palavras-chave das bhavas, que nós vamos falar que é o PDF número 3, e aqui nós temos o PDF número 4, que é a palavra-chave dos rashis, que são os signos. E depois nós temos também a palavra-chave dos grahas, que são os planetas. Então, quando você junta a palavra-chave dos grahas, a palavra-chave das bhavas e dos rashis, naturalmente você tem um acontecimento, o que nós vamos chamar aqui de karma, né? Ou seja, uma manifestação kármica, né? E é o que eu sempre digo, que me deixa, e qualquer um que estude astrologia védica, qualquer um mesmo que estudar astrologia védica vai ficar perplexo com a sincronicidade que há no posicionamento que os planetas estão quando você nasceu, trazendo e indicando justamente os karmas que você trouxe para essa vida, né? Entendendo que karma é a consequência, é a somatização das suas ações, dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus desejos, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus conceitos, ou seja, tudo que você faz, seja consciente ou inconscientemente pensando, falando, vai ter um resultado e esse resultado ele vai se somatizando, ele vai se juntando até que você tem o posicionamento desses planetas, desses grahas nessas babas. Isso aqui é incrível, de forma que você acaba vindo aqui programado para agir de uma determinada forma específica, como nós vamos ver aqui, né? Agora também nós sabemos que não é uma coisa assim tão fácil de entender, né? Essa programação que vem instalada em você, mas nós vamos tentar aqui fazer um resumo, né, dos karmas, né, que aparecem aqui, para você refletir, porque é preciso entender que a experiência humana, a forma humana de vida, essa experiência que você está tendo agora nesse corpo atual, ele tem um objetivo específico, né, e realmente específico, de você se desenvolver, de você se aperfeiçoar, de você identificar quais são esses karmas. Primeira coisa, identificar. E depois ver quais são os comportamentos, sejam eles mentais, emocionais, físicos, verbais, não interessa qual é o tipo de comportamento que tem relacionado com esses karmas, e dessa forma minimizar esses karmas para você finalmente se aperfeiçoar, se desenvolver. Então, esse é o objetivo dessa experiência humana, né? Mas, sem mais demora, né? Vamos ao que interessa, que é o mapa mesmo propriamente dito, né? Quem que vai ser a primeira pessoa? A Simone está aí? Tô aqui, Horácio. Ah, tá. Tudo bem, Simone? Tudo, boa É, noite. Estamos aqui meio improvisado, mas vamos que vamos, tá? Eu não sei como é que tá o YouTube, tá? Porque eu estou sem acesso ao YouTube, porque tá tudo Tá aqui. funcionando. Dá, legal. O Leonardo mexeu rápido aqui. É, só me respondam se o pessoal está escutando a minha voz, porque a do Horácio eu estou escutando. O Leonardo falou ali que está travando a internet, mas o YouTube, né? Mas parece que está tudo certo fora isso, tá? Se qualquer coisa que der problema, Simone, depois eu jogo
essa gravação no canal como, Isso, né, se der algum o problema, ato tá? todo, né? Tá, mas Tá. então vamos lá. Quem que é a primeira pessoa hoje, Simone? A Deluma Deluma. Deixa eu ver aqui. Aguilar. Delu- Acena pra gente, Deluma. Deluma Aguilar Horta. Nasceu no dia 8/8 de 91, 8h15 da manhã. Nasceu em Belo Horizonte. Caramba, mas a Deluma já tem logo um Grahailda no Lagna. É, Três Grahas, na verdade, no Lagna. E sendo regida pelo Súria, né? Aqui pelo Súria. E ainda está em conjunção com o Guru, que está muito próximo, né? Ou seja, essa posição chama Vikla, né? Uma posição de combustão, e esse planeta também está numa circunstância, num Gandamta, né? Esses dois planetas, esse planeta, opa, na verdade, o Sol, né, para todos os efeitos, é um planeta, e a Lua também é um planeta. Na verdade, é um corpo celeste, né? Porque a palavra graha significa um corpo celeste. Mas esses dois planetas estão sendo aspectados por esse outro aqui, o Shani, né? Que é um planeta bastante forte aqui, que ele aparece no mapa. Primeiro, porque ele está em seu próprio Rashi, né? Em seu próprio signo. E segundo, porque ele está próximo do Digbala máximo dele. Na verdade, esses dois planetas também estão próximos do Digbala máximo, né? Ou seja, no sentido de direcionamento, Budi, né, o Mercúrio e o Guru, que é o Júpiter, estão muito bem direcionados, o que, quando um planeta está bem direcionado, isso indica que os assuntos que ele rege vão ser fortalecidos, né? No caso do Guru, tanto quanto no caso do Budi, né? No caso do Guru, como nós sabemos, a questão de a Deluma, né, ser uma pessoa muito professoral, né, uma pessoa que está sempre aconselhando, ensinando, orientando, seria uma coisa natural, né, justamente porque esse planeta está forte, né, o planeta que eu falei que está com 28 graus e 41, e o Budi, que é o planeta da inteligência, das habilidades, mas também um planeta bastante infantil, né, apesar de que, nesse caso, ele ele está numa circunstância, no que a gente chama de avasta, né? Numa situação bastante difícil, porque ele está num Grahailda, ele está numa guerra planetária e perdeu a guerra planetária, porque qualquer planeta que entre num Grahailda com o Shukra vai apanhar, né? Não tem como ele vencer, né? Nenhum planeta consegue vencer o Shukra, porque o Shukra, o Vênus, né? Esse que está com 12 graus e 36, é um planeta que está muito próximo da Terra, e ele é maior em brilho do que o planeta Budi, que é bem menor do que ele, né? Enfim, essas questões são explicações astronômicas, né, astrofísicas, mas que acabam também explicando, né, os reflexos, né, os resultados que aconteceriam com a pessoa, né? Mas vamos lá, então, eu estava falando com a Simone, né? Vou ficar com as observações primeiro e depois nós vamos fechar com os comentários, tá? O que que nós temos então aqui para Deluma? Horácio. Oi. Pelo que ela nos encaminhou de anamnese, Ah, a Deluma tem é, 9 irmãos, né? Uma por parte de mãe e 8 por parte de pai. Isso chamou bastante atenção, né? Talvez esse peraí, Súria aí. tem 8 irmãos, É, sendo só um que é irmão de fato, o resto é tudo meio-irmão, é isso? o resto é por Sendo parte. que por parte de pai são todos mais velhos do que ela? Não, acho que ela está no intermediário, né? Ela está no meio, na faixa etária, assim, entre os Mas irmãos. Mas peraí, então eu preciso entender melhor, porque quer dizer que o pai ia tendo outros filhos com outra esposa, com outra mulher, enquanto. É, um dos irmãos dela, acima dela, parece, faleceu com 19 anos, Ah, tá? Mas ao todo, então, ela tem 8 irmãos, né? não, o que eu disse é o seguinte: esses 8 irmãos,
ou eles são mais velhos todos, ou eles são mais novos todos, porque as 7 deles são por parte de pai. O que eu Tá. perguntei é se esses irmãos têm a mesma, mais ou menos a mesma idade, ou seja, se enquanto o pai estava com a mãe, e o pai estava com outra esposa, né, com outra mulher, é isso? Ou foi separou e depois que teve? Ou foi A antes? gente não sei, Horácio, esses Ah, tá. São detalhes a gente detalhes, não. né? Não, tudo bem. Esses detalhes. Isso daí não tem importância para a gente também agora, tá? É só se tivesse na ponta do lápis mesmo. Mas tudo bem, não tem problema, porque realmente a questão com o pai é uma coisa evidenciada aqui, justamente porque ela é regida por Súria, né? Que naquele PDF 5, né, Simone, mostra que o Súria, que é o Sol, né? Ele representa justamente o pai, né? Então, nesse caso, a pessoa teria muita relação com o pai no sentido de personalidade, né? É claro que a questão com o pai ela vai ser extremamente relevante aqui, né? Primeiro, porque, como eu já disse, ela é regida pelo próprio Súria, né? Que representa o pai, e o Shinra, né? Ou seja, o signo que o Sol rege é justamente a casa onde tem mais planetas, né? O que significa isso? Primeiro que provavelmente o pai é que transferiu essa questão de ficar ensinando, aconselhando, orientando as outras pessoas, principalmente do ponto de vista emocional, coisa que ela tem bastante forte, né? Ou seja, ela está sempre, como eu disse, ensinando, né? Aconselhando emocionalmente as outras pessoas, porque isso é uma coisa que o guru, né? O Júpiter dela está bastante forte. Mas nós É comentamos, inerente nela. uma coisa que já é inerente na personalidade, né? Porque o Súria, sendo o regente dela, conecta muito com essa questão das emoções familiares, né? Porque quando a gente olha no PDF 4, você verifica que Urashi, onde o regente dela está, né? Que o planeta que rege dela é justamente esse Súria aqui, né? Então ele está justamente numa casa de família, né, de emoções familiares, né? Então, coisa que se o pai, né, teve isso muito forte, naturalmente ela vai ter esse exemplo também que foi obtido do pai, né? Você vê, né, então naturalmente vai acontecer esse tipo de situação. O que é interessante também, né, Simone? Porque, veja bem, se a pessoa nasceu em 91, né, e o Guru estava com 28 graus e 41 minutos, significaria que no ano de 2002, 2003, né, depois de 12 anos, né, ou seja, de 12 anos, quando ela fizesse 12 anos, no ano que ela fizesse 12 anos, entre 11 e 13 anos, teriam eventos de perdas relacionados, né, porque seria justamente quando o guru retornaria, né, na mesma posição que ele tinha quando ela nasceu, né, ou seja, o guru ele faz um ciclo de 12 anos, estando ele nos últimos momentos da transição dele aqui com 28 e 41 significaria justamente que entre 12 e 13 anos ela teria novamente problemas emocionais, problemas familiares, né? Perdas familiares ali, porque a questão de perda na vida de Deluma é uma constância, né? A sensação de que está faltando alguma coisa se perdeu, né? Além do que, se olhar para o Luxandra Lagna, esse guru fica numa casa maraca na 2, né? Exato, é interessante, né, isso aí, Simone, porque o regente da 12ª, que é uma Babadustana, está em conjunção com um adversário dele, sendo que o dispositor está numa situação bastante difícil, né? Vejam bem, né? É claro que nós estamos falando da vida de um ser humano, né, de um indivíduo, mas só que do ponto de vista técnico, né, que tem que ser observado tecnicamente primeiro, por questões de evidências astronômicas, né, ou seja, esses números que aparecem eram os graus que o planeta estava quando a pessoa nasceu, ou seja, no dia 8/8 de 91, às 8h15, para uma pessoa que estivesse em Belo Horizonte, ele teria essa configuração, né, no céu, né, ou seja, às 8h15 da manhã, para uma pessoa que tenha nascido um pouco depois do inverno, para quem está no hemisfério sul, o Sol realmente deveria estar perto do horizonte leste, né, coisa que de fato está acontecendo aqui. Só que é intrigante, né? Porque se o caso do Shani, né, que está aspectando o Surya, o que geraria também um paradoxo, geraria também um efeito adverso em relação ao pai, tá? Ou seja, provavelmente essa pessoa
teria como uma tendência meio que exilar o pai, né? Tipo, colocar o pai numa espécie de exílio, né? E, naturalmente, causaria adversidades para ela própria, né? Porque ela é regida pelo próprio Sol, percebe? Quer dizer que todo pensamento adverso contra o pai, né, seria uma coisa, literalmente, seria um tiro no pé dela mesma, né? Porque ela é muito parecida com o pai, na verdade. Eu acho que essa coisa do Mangal, ele regendo a quarta bava e a nove, também vai trazer essa questão para ela da, ela praticamente veio para guerrear, né? Para abrir caminho nesse sentido, né? Liderança através do, da, das brigas, dos constantes competitividade. E parece que a questão entre irmãos também foi forte, talvez, para ela, né? De competir nesse sentido, porque o Shukra rege a 3 e o Budi rege essa 11, que também é de irmãos, né? É verdade. Mas você sabe de uma coisa, Simone, que eu reparei aqui? É que esses três grahas, porque o Budi representa a infância dela, a criança dela, né? Coisa que a gente vê que aqui ela tem uma criança bastante, digamos, machucada, né? Ferida, porque o regente da segunda que rege a infância é justamente o Budi, e que é o planeta que apanhou do Shukra, né? Os dois planetas estão em Shaktavasta aqui, né? O Shani também tem três planetas em Shaktavasta, ou seja, três planetas retrógrados, o que indica que esses planetas estão bem fortes, né? Agora, o Budi, então, representaria uma criança ferida, né? Uma criança que que apanhou bastante, né? Que judiaram bastante. O Shukra representa o aspecto da feminilidade, né? Representa também a fala, representa os irmãos, como você disse, e o Mangal, que é um planeta bem agressivo. Então, todos esses três planetas estão no Lagna, sendo que dois deles estão numa posição de Graha Yuda. O que quer dizer isso? Que como essa bava, como nós vimos ali no PDF 3, rege a questão de personalidade, significa que essa pessoa tem uma questão interna, né? Uma reflexão que ela tem que fazer de uma luta que está tendo entre o aspecto feminino dela, né, o aspecto da feminilidade, né, os aspectos do prazer também, tanto quanto com o aspecto da infância dela, né? Então, quer dizer que tem uma guerra constante aí. O que naturalmente deve gerar também externamente, né, ou seja, na manifestação da realidade, né, disputa com crianças, né? Disputa com pessoas que falam muito, né? Pessoas que são muito inteligentes, né? Pessoas que são muito faladoras, né? Então seria uma coisa bastante comum ter atritos, né? Ter disputas, né? Com esse público, porque o Budi representaria esse tipo de estirpe, né? Esse tipo de arquétipo, não é verdade? Horácio, isso daria para ela também uma expressão, uma fala mais agressiva, porque Sim, com certeza isso aconteceria também, né? O Mangal no Lagna, né? Porque com os três planetas no Lagna, que é a casa da personalidade, como eu disse, esses dois aí que eu falei da criança, né? Ou seja, de ser uma pessoa muito faladora, muito intelectual, né? E tudo mais, inteligente e comunicativa, é uma coisa, né? O Shukra tem aquele aspecto o aspecto, vamos dizer assim, trabalhador executivo, já que ele rege a décima, né? E está também mostrando, né, o aspecto feminino, mas aí já você pegou numa coisa interessante, que teria esse terceiro aspecto, que é justamente de ficar de ora ela agir, né, de forma muito masculina e agressiva, né, porque provavelmente deve ter havido uma demanda para que ela fosse um menino, né, mas só que ela nasceu com corpo de mulher, e eventualmente tem essa questão feminina nela, né? Ou seja, a hora ela se torna muito feminina, a hora ela se torna muito masculina, muito agressiva, muito briguenta, né? Então deve então haver essa disputa aí também, né, com esse outro Graha, né, que a questão do amor e ódio que você sim, comenta, isso aí também é uma outra. Esses paradoxos todos relacionados com esses dois Grahas, né, vão realmente ser bem visíveis na personalidade da Deluma, né? Vão ser bem Professor, fortes. Oi. aí ela tem Chandra e Ketu ali na 11, né? E depois, se a gente olhar o Chandra Lagna,
ela tem esse Grahyuda, esse Mangal aí justamente na terceira de Chandra. Então tá bem evidenciada as bhavas de irmãos, né? Sim, sim, sim. Essa questão da guerra, da disputa, pode ter gerado uma situação de muitos ciúmes nela, essa conjunção aí de Chandra com Ketu, ter, de repente, fortalecido essa questão, obsessão, assim, por desejos, né? Ficar pensando muito nos desejos, e isso pode gerar essa situação toda complexa aí na personalidade dela, interferir nessas emoções familiares que na verdade é o que ela deveria desapegar, né? Nessa situação toda. Foi brilhante essa sua observação, hein, Daine, porque o regente da 11ª, que é o Budi, está numa situação difícil aqui, né? Está numa situação, tá difícil no sentido do Graha-Yuda, mas ele está muito bem posicionado no sentido de Digbala, né? Mas só que ele não é amigo do regente aqui, né? Ou seja, ele está sob uma circunstância específica que não é tão positiva, porque ele também está com o inimigo dele, que é o Mangal, né? Mas você viu uma coisa interessante que é justamente os Caracas da 11ª, que é os Caracas da Casa de Desejos, né? Quer dizer que os desejos eles teriam eventualmente certas situações adversas acontecendo, primeiro porque haveria uma fixação, como você disse, mas por outro lado haveria também um planeta que rege a questão traumática na questão dos desejos, né? Sendo que o dispositor dessa 11ª baba está numa situação difícil, né? Então realmente isso abalaria bem essa questão da realização de desejos, né? Apesar do Chandra estar numa posição Vargotama, né? Mas o que acontece, né? Uma das palavras-chave do Urashi de Mituna é justamente a oscilação. Então, quer dizer que o planeta Chandra, ele já se caracteriza pela oscilação, né? E aí ele estaria num Urashi oscilante e ainda com um Graha que é inimigo dele, sendo que o dispositor está numa situação difícil que também daria muita oscilação nessa questão da realização dos desejos, sem dúvida nenhuma, né? Agora, fala um pouco para Luma, né? Da questão do Graheyuda, né? Porque eu acho que esse efeito é o mais importante para ela, porque ele está acontecendo justamente na primeira, né? Na casa de personalidade, né? Fala rápido mais um minuto e depois dá mais um minuto para ela falar também. Tem o ar daquela sarpa do Shani também, né, Horácio, no Nós, caso dela. nós ouvimos, tem mais essa questão do ar da Calaçarpa com o Shane saindo, se você puder também dar aquele toque naquele texto para É. a Deluma, né? Então, Aí, Pode falar. Deluma, essa questão do Grahiuda aí, a impressão que desses desejos, tá envolvendo a questão de desejos e pode estar envolvendo também a questão de conforto, porque como é Shukra, né, que está ali a questão dos prazeres, e o Budi, que é o regente da 11, que é essa questão de desejos, onde sua mente está fixada, essa briga deve estar envolvendo essas questões de desejo, de busca por conforto, por prazeres, e até essa questão dessa briga aí da criança com aquela falta de afeto, de repente, que teve ali, né, em casa, não sei. Mas a questão aí principal é você desejar pela paz, porque se você conseguir estabelecer essa questão de não competição, o tempo todo competindo com alguém por alguma coisa, por ter o seu lugar, porque acho que nessa bagunça aí de tantos irmãos, você pode ter se sentido sem lugar. E aí fica nessa questão de briga por ter o seu lugar. E nisso impacta diretamente sua área de relacionamentos, porque todos esses grahas aí, eles estão aspectando a Bava 7, que é de relacionamento. Então, provavelmente você vai ter muita dificuldade de se relacionar, não só com o cônjuge, mas com todo mundo, né, ao seu redor. Essa questão dessa personalidade focada na briga e na competição. Então, aí o principal seria desejar pela paz. E aí, a questão do desenvolvimento do desapego e a busca por assuntos que elevem o seu nível de existência vão te ajudar muito nesse caminho. perfeito. Fala aí agora, Simone, o texto do Ar da É, no, ca- Calaçarpa. é,
No caso da Luma, ela tem aí o ar daquela sarpa com chane saindo, né, desse eixo Uraho-Ketu. Então, ela será altamente protetora e terá aversão a riscos. Muita experiência sobre o lado negro da natureza humana, participa de movimentos de justiça social, terá uma posição conservadora, gostará de trabalhar com leis e regimes repressivos e intratáveis. Aqui eu acho que também eu vi assim que esse mangal dela também no Navansha, ele está em Tula, né? Talvez ela tenha essa tendência a abraçar a causa dos outros por se sentir injustiçada ou trabalhar com os injustiçados, no caso, né? E aí gera esse efeito, esse transtorno de estar sempre competindo ou comprando briga dos outros, né? Nesse Graha Yuda dela também. Perfeito. Mas aí, então, dá uns minutos para a Luma falar, que eu realmente perdi muito tempo aqui. Fala alguma coisa, então, para a gente, de Luma. Oi, gente, boa noite. Muita coisa fez sentido. Eu só não tive contato com meus irmãos, não fomos criados juntos. Eu tenho um irmão que eu nem conheço, o mais velho de todos. Ah, E eu não tenho nenhum irmão, o meu irmão por parte de mãe é só por parte de mãe, não é em comum com o meu entendi. pai. Então, É, todos os meus irmãos são meios irmãos. veja E o só, que eu tive. só para esclarecer, o que importa realmente não é a questão da fisicalidade, né? Se teve irmão ou não teve irmão, Sim, mas a questão do sentimento fraternal, né? Porque uma pessoa que não tenha tido irmãos ou tenha tido irmãos, né? O que fica é a palavra irmão, o sentimento que há em relação à palavra irmão. Porque geralmente a pessoa que não tem irmão, ela vai tratar alguém como irmão, né? Porque é uma necessidade que as pessoas têm. Então é preciso estudar, analisar o sentimento fraternal e não o sentimento com o irmão físico, percebe? Então, trata-se então. disso, né? Porque a mente, ela está sempre materializando lá dentro, né? Dentro da nossa estrutura mental, né? Algum tipo de realidade que está relacionada a algum tipo de sentimento, né? É disso que se trata, né? Mas, Sim, enfim, mas eu vou refletir porque pode fazer muito sentido, sim, não, sim, essa questão. não precisa ter dúvida que vai fazer, sabe por quê? Porque não faz sentido inicialmente, mas na hora que você começa a refletir, você vê que isso é uma manifestação kármica mesmo, né? Ou seja, é uma coisa que é trazida de vidas passadas, né? Mas vamos para o próximo, então? Quem que vai ser o próximo? Obrigada. Obrigada, Deluma. A próxima é a Tatiane. Acena pra gente, Tatiane. Peraí, Simone. Tá, agora consegui. Tatiane. Isso, Tatiane ela ali. Santana Direia. É, 10 de setembro de 78, meia-noite e um minuto, Salvador, É, Bahia. É isso? é isso. Perfeito. Regida por Shukra, que está na sexta. O Chandra está em Nietzsche. Mangal é o único planeta que está apresentando Vargotama. 3 grahas na quarta. O Guru Taucha. O Guru está numa posição útil. Inclusive, parece que ele está. Sim, ele está numa posição Pushkar também. O Mangal ele está em Vargotama, o que a princípio seria positivo. Veja, na questão de ser positivo ou não, né, ele acaba regendo uma bava que não é tão positiva e também não é amigo do regente, mas estando ele numa quinta bava, né, ele eventualmente até seria capaz de gerar algum tipo de efeito positivo. Eu diria que isso ajudaria bastante a pessoa no sentido intelectual, tá? No mínimo, tá? Mas poderia também ter eventos de raiva bem visíveis também, né? Raiva incontrolável. Mas o Você que que diz nós temos agilidade então? mental, né, Horácio? Eu não entendi. Agilidade mental, Sim, poderia gerar esse tipo de coisa também.
No caso aí, né, a quarta bava dela, que é a grande coisa, né, o grande acontecimento, porque o regente dela está na sexta, né? Mesmo que o regente dela estivesse na sexta, bem posicionado como ele está, ainda assim ele seria capaz de gerar efeitos adversos, né? Porque ele está sendo aspectado por Shani aqui, né? O Shani ele é um planeta muito poderoso aqui no sentido maléfico, né? Porque ele está em conjunção com o inimigo dele, né? Que é o Surya, né? Mas o que que nós temos? Nós temos também o Chandra numa posição difícil, né? Numa posição Nitya também, né? O que naturalmente vai dificultar bastante aí esse setor de relacionamentos também, né? Apesar de ele estar sendo aspectado pelo Guru aqui, né? Então, isso daqui é um tipo de coisa interessante, né? Quando um planeta ele está numa posição adversa, mas ele está, num outro sentido, né? Numa posição positiva, porque ele está sendo aspectado por um planeta que está muito poderoso, né? Sendo que a bava que ele está conectado é justamente a baba que ele mesmo rege, né? Então teria algum tipo de efeito favorável aqui no final das contas, porque o Chandra também está na nona no Navamsha, ou seja, está em Makra, né? Então ele poderia gerar algum tipo, está indicando, né? Que o Shukra, ele, no final das contas, pode gerar algum tipo de efeito positivo, né? Mesmo que ele estivesse numa posição Nitya, né? Porque ele está sendo aspectado por um planeta muito poderoso dela aqui, né? Isso O faria que com Mas, que... Oi? de ela, alguma forma, o relacionamento aí com a mãe e com o pai, né? Sim, a mãe e o Impactou pai, os relacionamentos, né, dela. verdade, muito verdadeiro. A questão familiar, né? Porque a quarta bava é a casa de família e tem um planeta difícil aqui, né? Esse planeta está bem posicionado, só que pelo fato de ela ter nascido à meia-noite, que é justamente o inverso do meio-dia, quando o sol está mais forte, né? Ou seja, o sol está mais fraco aqui, já seria um indicativo, mas aí em conjunção com o inimigo dele, né, aí impacta bastante, porque o Sol tá sendo cercado, né, por planetas maléficos aqui, né, ou seja, desse lado tem um planeta maléfico, desse lado também tem um planeta maléfico, então está cercando o Sol aqui, né? interessante que ela fala na anamnese que aos 7 anos ela foi morar com a avó materna. E Então, aos 18 ela voltou a morar com a mãe, né? isso é uma coisa interessante. Quando o Shani está na quarta bava, que representa pessoas idosas, né? Pessoas que têm muitas, não pode isso, não pode aquilo, e não sei o quê. E ainda tem o Budi, que representa a criança, né? A infância dela, né? Nesse caso, realmente teria muitas limitações na infância e na casa, né? Porque a quarta representa a casa da família, né? O Budi representa a infância e o Shani representa a criança, né? Aliás, o Shani representa as pessoas mais velhas, né? As pessoas idosas, pessoas que limitam, que causam muitos impedimentos e limitações. Então, isso já explica por que que aconteceu esse tipo de coisa na infância dela, né? Ou seja, a infância dela foi permeada por pessoas mais velhas, né? E também teve provavelmente a opressão do pai aqui, né? O Shani, É, quando está em conjunção com Surya, que representa o pai, vai representar justamente um pai bastante severo aqui, né? a parte afetiva dela foi impactada aí, né, professor? Que o Shani tá também aspectando o regente dela, que é o Shukra. Exatamente. E, e essa É, condição mental aí em relação à mãe também acabou impactando de alguma forma aí a questão mental dela, sim, de repente é verdade. representada aí pela Baba 5. Sim, sim, a Daiane falou certo. O regente da sétima bava, que é a área de relacionamento, que é onde a mente da pessoa está, né? Ou seja, a mente representada pela lua, né? A lua então representa a mente e a mente está fixada onde? Fixada na questão de relacionamentos de grupos. Só que ela está numa posição de hipersensibilidade, né? Ou seja, está numa posição de ficar absorvendo a raiva, guardando ressentimento e tudo. E isso então foi transferido pela mãe. Não que a mãe tenha alguma coisa a ver com isso, mas naturalmente tem que ter uma origem genética, né? Que nesse caso foi a origem da mãe. Né? Então, naturalmente, isso é projetado na área de relacionamento, né? Ou seja, ressentimentos
da mãe e com a mãe, né, foram transferidos para a área de relacionamentos, né? Isso é E aí pode entender que ela, de repente, ela pode experienciar essas questões de problemas em relacionamento por essa sensação gerada ali, Chandra, Shukra, na 12ª de Chandra, por ser o regente dela, tá um Urashi de Tula, e numa Bava que é de problemas. Então, de repente, ela pode ter aí, reforçando essa questão de Chandra Nitya na 7ª, dificuldade em relacionamento. Esse Shukra causar realmente ter algum problemas ali, problema em relação a isso, o que traz essa questão dela ela querer resolver isso, ela tem que resolver isso de alguma forma, nessa questão da existência dela. Você viu longe agora, Daine, porque o Shukra estando na 12ª a partir da posição da Lua, né, isso é uma coisa realmente relevante porque ele é o regente dela, né? Você viu realmente longe aqui. Agora, o que é interessante é que o Shukra, na 12ª, em relação no caso aqui, a Chandra, né, que é uma posição estratégica, seria, de uma certa forma, positivo. O que foi também evidenciado porque ele está em seu próprio Urashi, né, ele está em sua própria Bhava. Então, isso realmente indicaria, mesmo estando numa Bhava Dushtana, ele indicaria algum tipo de evento favorável aqui, né? Pelo menos enquanto o Chandra regesse a vida dela. Por exemplo, nos períodos em que Chandra regesse e o subregente fosse Shukra, seria provavelmente favorável, né? Coisa que vai acontecer em breve, né? Ó, ali, O ó, interessante é que 2028 e 2029. ela trabalha com orientação social, Horácio. Então, basicamente é resolver problemas, né? Certo. Estar em volta. Essa questão social, que tem o Shukra, ou aliás, o Shani, né, na quarta bhava, teria sentido, porque ele rege a 10ª, né? Ele rege a 10ª, que é a casa de trabalho, e está na quarta, que é a casa de família, mas também de educação, né? Então teria sentido sim. E também teria sentido se o Shukra realmente fosse um planeta, e aqui de fato ele aparece como um planeta muito poderoso, né, o planeta número 1, o que colocaria esses três planetas, Budi, Shani e o Shukra, na 11ª a partir dessa posição de Shukra, né? Então teria realmente sentido porque teria a ver com lucros, né, com a realização de desejos. Então aqui pegou uma coisa interessante, né, porque ele estaria na 10ª, esses três planetas estariam na 11ª em relação ao Shukra, mas estariam na 10ª a partir de Chandra, percebe? Então, de fato, essa quarta casa dela é uma casa muito importante, ou seja, a relação com a família, né? Tanto com a mãe como com o pai, né? Provavelmente, quando acontece esse tipo de coisa, pode ser que justamente o pai tenha feito o papel da mãe, né? Esses papéis aí devem ter sido trocados aqui, né? Justamente porque o Surya está na quarta bhava dela. Essa é uma indicação clara, assim da mesma forma como o Chandra quando está ocupando a nona, não é verdade? Então teria sentido isso, sim, né? Pode ser, E aí, inclusive, no caso, ela vai buscar de repente, porque eu acho assim, na 6 o Shukra tá bem posicionado, 12ª de Chandra, ok. Mas na 6 ele vai representar algum efeito maléfico, né? sim, não há dúvida. É, de repente, a mãe fez alguma falta afetiva para ela, não sei, ela guardou alguma mágoa em relação a isso, talvez, assim. E A mãe aqui, ela não está muito. A mãe, no caso, que é a Lua, né? Não está aham. bem posicionado, porque ele está num Horashi, num signo que ele indica Nitya, né? Ou seja, numa situação de debilidade. E a quarta bhava também não está bem posicionada, né? Quer dizer que realmente, sim, é uma indicação clara de que houve problemas com a mãe, né? Ou seja, a mãe teria tido um papel um pouco adverso nessa. Mas aí ela pode buscar um parceiro que seja como uma mãe para tapar esse buraco, ou ela querer ser a mãe desse parceiro, né? No Sim, caso de Chandra aí a gente sabe que existe esse duplo sentido aí, né? A partir do momento em que a Daine viu de novo uma coisa interessante, né? Que é justamente o papel da mãe na questão de relacionamentos,
né? Porque a sétima é justamente a casa de relacionamento. Então, ele teria pelo menos duas coisas interessantes aqui. Primeiro, que a mãe é que teria dito, né, da importância de saber se relacionar, né? Só que a mãe também não sabia se relacionar direito, então, naturalmente, a pessoa pegou o exemplo que não era muito conveniente, né, muito adequado da mãe e acabou projetando, digamos, repetindo, né, uma coisa muito parecida com o que a mãe fez, né? Na forma como Eu se... só bato muito nessa tecla, desculpa, assim, rapidinho. Nessa tecla de relacionamento, parece que está muito evidente por causa de Chandra na sétima e o regente dela em Tula, né? Então parece que essa questão de relacionamento está muito forte no mapa dela, assim, Sim, esse sim, com desejo certeza. ou essa questão É, do foco no relacionamento. você falou certo. A terceira, a quinta e a sétima estão interconectadas, né? Um está com o dispositor do outro, então existe realmente uma ligação muito forte entre a quinta, a quarta, a quinta e a sétima, né? Mas deixa a Tatiane falar alguma coisa para a gente adiantar e passar para o nosso último. A Tatiane está aí ainda? Pode Estou falar, sim, estou. Quer Vocês falar estão alguma ouvindo? coisa? estamos vendo Só que sim. vocês acertaram praticamente tudo. Praticamente, para a gente não é muito satisfatório. Muito mesmo. Não, mas é muito, para mim é uma surpresa muito grande, porque Aham. assim, eu tive uma infância é, com a minha avó. Meu pai foi, eu vivi com meu pai, eu acho que até os 6 anos, e ele era um cara muito violento. Tem uma questão familiar muito forte também da parte paterna. E minha mãe, ela trabalhou sempre muito, e meus irmãos, alguns viveram com ela, e depois eu fui morar com ela mais ou menos entre 18 e 19 anos. E essa questão dos relacionamentos, realmente, eu tô, tipo assim, virei a chave, tem pouco tempo, tem mais ou menos um ano, que a ficha caiu, vamos falar assim, e vocês acertaram mesmo, eu estou nessa busca, realmente abrir para um outro olhar, é nesse sentido que estou caminhando. E agora vocês confirmaram mais ainda sobre essa questão de resgatar esse karma, eu não sei como falar, né? Ou Sim, sim. resolver esse karma, Mas que é você sabe que muito eu estava complicado. olhando aqui, uma boa notícia para a Tatiane é que justamente nos próximos anos ela vai estar, né, num período muito positivo. Ela já está num período favorável, né, porque ela está sendo regida pelo Chandra e o Guru, né? O Guru está aspectando o Chandra, é muito favorável. Mesmo que o regente do Dasha dela, que é o Chandra, estivesse numa posição nítia, a questão é que o subregente está bem posicionado, né? Ou seja, ele está na bava tricona a partir do regente do período. O subregente está numa bava tricona. Agora, o próximo ciclo, ela vai ser regida, Sim. que vai ser agora no meio desse ano, né? Vai ser regido por Shani. Isso significa que ela vai ter provavelmente uma ascensão profissional, tá? A Tatiane, justamente porque o regente desse período, do próximo período, a partir do meio desse ano aqui, e vai até um ano e meio, né? Até 2026, vai ser o Shani, que vai estar justamente na décima e rege a décima. Ou seja, o Chandra é o regente, o subregente é o Shani, sendo que está na décima em relação ao Bhavat Bhavan, mas ele rege a décima e rege a nona. Então, ele é um Yoga Cara que está numa posição Raja Yoga. E quer dizer que isso vai ser muito favorável, porque também está numa Bhava Kendra, não é verdade? Então, isso é uma indicação clara de que ela vai ascender, né, profissionalmente e espiritualmente nos próximos um ano e meio, né? Muito Ai, bom que notícia para maravilhosa, porque eu estou Tatiane. uma notícia maravilhosa, professor, porque estou passando por um processo muito delicado. Eu morava em São Paulo, aí retornei para Salvador, morei Tudo em de São Paulo bom para 6 anos. você, Tatiane. E Deus, obrigada. Sim, é só obrigada. aproveitar que não vai ser toda hora que a boa fortuna bate na porta. Ah, sim, sim. Ai, Escutei com ai. bastante atenção para pôr em prática. Muito bom, Gratidão muito bom. Então não por esquece de deixar um like para a gente e fazer um comentário. E agora vamos para o nosso. muito Ó, obrigada. Peraí, gente. é o Simão. Simão, né? Peraí, eu não estou conseguindo pegar o. Oh, meu Deus. Não sei por que que ele fez isso. Peraí.
Caramba, viu? Será que é isso que está dando problema? Caminho nesse sentido, né? Pera aí, gente. Ih, caramba. Quem que era o próximo, Simone? Ó, o Simão. Simão? Pera aí. Simão. Simão Barros da Silva? Isso. Tá. 14/6/75, 13 horas 30 minutos, nasceu na cidade de Manaus. Que legal, né? Manaus é uma cidade muito legal. Também tem um graheildo aqui, né? Na sétima bava, na casa de relacionamento, né? Claro que não vai ser nada bom, porque o guru aqui perdeu todo o Digbala dele. O Budi está bem em combustão, né? Uma combustão severa. Agora, esses dois aqui, o Surya com o Ketu na nona, isso é uma indicação de Karakabhavanácia, né? Mas é indicação também de. Só que não teve eclipse, né? 75, Eu né? acho que não pegou eclipse, não. 75. 75. Eu acho que não teve eclipse aqui. 75. Não, foi antes o eclipse. Então não teve eclipse. Apesar de que haveria, né, um sintoma meio similar ao eclipse, mas não seria um eclipse de fato, né? Ou seja, quando esse planeta aqui, né, se encontra com esse, ou seja, com o Sol ou com a Lua, ele causa eclipse, só que aqui a distância dele é muito grande ainda, né? Ou seja, uma distância de 23 graus, né? Não seria possível ele fazer um eclipse, porque a penumbra dele, a sombra dele, né, não é tão grande assim, né? Ele teria que estar mais próximo do Sol, né, para que houvesse um eclipse, coisa que ele não vai fazer até que esse planeta chegue, na verdade, aqui na terceira bava, né, que ele estaria na sétima em relação ao Sol. Enfim, são só termos técnicos, né, para o nosso entendimento. Mas aqui o que é interessante, mais uma vez, né, é a questão com o pai, né? A questão com o pai que naturalmente não foi muito positiva, né? Porque, como nós vimos aí, a pessoa vai ser regida por Budi. A pessoa que é regida por Budi, né? Budi significa o Mercúrio, né? É uma pessoa que ela já tem como característica a questão de habilidades, né? De detalhismo, né? Curiosidade, né? De uma forma geral, a pessoa se caracteriza justamente pela questão de habilidade e fala, né, comunicação, que são assuntos naturalmente, são intrínsecos, né, do planeta que é regente, que é esse daqui, né? Agora, como eu disse, ele estava tanto quanto próximo no Sol aqui, né, com 7 graus, aliás, 6 graus de distância, né, então ele estava numa posição de combustão, né, uma combustão, aliás, bastante severa. A posição de um planeta na nona bava é realmente bastante favorável, de acordo com as escrituras, a não ser, é claro, que seria melhor que não tivesse planetas tão próximos dele, ou planetas que não fossem amigos dele, em conjunção com ele, coisa que está acontecendo aqui. Mesmo assim, haveriam as benesses, né? Por exemplo, como o próprio questão do interesse na espiritualidade, né? Na religiosidade, coisa que é a maior bênção, né? Que um ser humano pode ter, né? É justamente essa relação com a religião, com a espiritualidade, porque isso já seria meio caminho andado, né? Ele diz que ele trabalha também como dirigente espiritual, né? Ah, tá. Então, aqui, essa questão da espiritualidade aqui, Simone, ele de fato vai ser o mote, né, o Dharma, né, a missão, né, e tudo mais. Só que o caso é que nós temos que observar que o dispositor dessa posição está na 11ª, e sendo que o dispositor da 11ª está na 12ª, né? Então, temos que considerar isso, principalmente porque o Queto, né, que é um planeta bem complexo, né, para a gente interpretar ele, né, está em conjunção com o regente aqui, né? Ou seja, E a, teria que o... estar
Fala. Pode continuar. Não, eu ia comentar que talvez ele tivesse que tomar cuidado e se vigiar mais na questão de ele ser intolerante ou partir para extremismos, talvez ali nessa questão de espiritualidade. Olha, Simone, nós temos isso aí que você comentou teria sim fundamento por causa do Queto, né, que você está falando, né, da conjunção com Queto, teria sim um fundamento. Agora, uma coisa também que me intriga aqui é que o Karaka da espiritualidade e da religião, que é o Graha Karaka disso, né, que é o guru, ele perdeu o Digbala aqui na sétima, tá? E está numa posição muito próxima, né? Como você pode ver aqui, 24,36, 25,39, ou seja, 1 grau e 3 minutos, né? Numa posição bem adversa, tá? O que ocorre é que justamente esse planeta, ele perdeu o Graha-Yuda aqui. Hoje nós tivemos, então, 2 planetas que estavam em Graha-Yuda, né, Simone? É. O Mangal. Interessante também o Mangal e o Budi, é isso? Naquele caso era o Shukra e o Budi, né? O Shukra e o Budi. E Shukri aqui é o Budi. Mangal e o Guru, né? Que estão em Grahayuda, ou seja, numa guerra planetária que quando tem guerra planetária, é, Ele comenta, Horácio, justamente que ele queria saber o porquê de ser constante na vida dele, esses percalços nos relacionamentos que é ele o que a gente enfrenta. acabou de comentar aqui, chama Grahayuda, né? Ou seja, existe E, existem vários sentimentos que estão sobrepostos aqui na sétima bhava dele, que é a área de relacionamentos, né? Primeiro é a questão do Graha-Yuga, ou seja, da guerra planetária, onde a questão da busca, da necessidade, né, de ter um inimigo, né, ela é constante, né, ou seja, é uma coisa, é um programa, né, constante, né, ou seja, não é uma coisa que você consiga separar da pessoa, né, a pessoa está sempre disputando e querendo, e alguém, ou se ele não está disputando, alguém está querendo disputar com ele, né, mas ele não vai ficar quieto de jeito nenhum, porque o guru dele está sob uma situação severa aqui, né, porque ele também perdeu o Digbala. Ou seja, o planeta que perde Digbala aqui nesse caso, naturalmente a pessoa vai ter frustrações na área do relacionamento em relação as pessoas que representam essa espiritualidade, né? Justamente porque esse planeta representa a espiritualidade e ele perdeu o Digbala, ele perdeu o direcionamento e, como eu disse, a questão de frustração vinda dos arquétipos relacionados com esse planeta, né? Que são os professores, os mestres, né? Seria bastante comum. Inclusive, seria comum, né? Por exemplo, ele ficar disputando com esse tipo de pessoa, né? Com esse mesmo tipo de pessoa que gera frustração e, e maus resultados, né? Ele também disputaria com esse mesmo grupo social aí também, né? Então é uma coisa que aconteceria com frequência, né? e isso impacta também a paz doméstica, né, professor? Porque além do Mangal estar ali nesse Grahiuda, tá na sétima, em Grahiuda com o Guru, o Mangal aspecta a 4 e o Guru é o regente da 4, né? E Chandra tá lá na 12. Então, quer dizer, tem essa evidência aí de sentir uma ausência ou um exílio da mãe. Tem a questão do pai, que o professor comentou no início, né? Que é a questão do cara acabava nasce ali na 9. E tem essa questão ali que envolve a 4, né? Que a gente já vê que ali o ambiente doméstico provavelmente não foi fácil na infância, evidenciado também ali pelo Uraho na 3. Então não foi um ambiente muito saudável, provavelmente. Tem um aspecto de Shani na 4 também, o que influenciou a forma como ele se relaciona, né? Ele Verdade. aprendeu dessa forma. Você viu longe. E outra coisa, quando você tem um Graha na 12ª, instantaneamente isso afeta a posição da sétima bava, porque ele estaria numa Dushtana a partir da sétima, tá? Isso afetaria a posição da sétima bava, né? Porque está relacionado. A gente viu isso na questão do Aruda Lagna, né? Ou seja, quando tem Grahas na 12ª, instantaneamente eles afetam o posicionamento dos planetas que estão na sétima bhava. Agora, o que acontece é que o Shukra, aliás, o Chandra, ele rege a 11ª, tá? Então tem esse efeito também dele pegar
e levar os resultados da 11ª para a 12ª, ou seja, a casa de desejos, o regente da casa de desejos está numa casa de perdas. Agora, isso tem uma coisa interessante. Quer dizer, o que que nós temos aqui? Nós temos que a 12ª é a casa de perdas, mas só que ele tem um planeta que está tentando controlar. Então, quer dizer que toda vez que ele tenta controlar, existem perdas na vida dele. Veja só que interessante, né? Que coisa que o Simão poderia confirmar. Agora, o que é mais interessante também é justamente que o Chandra, nessa posição, estando ele nessa posição, né? O Surya, o Budi e o Shukra, aliás, o Ketu, ficam na 10ª posição a partir dele, né? Então, quer dizer que realmente isso teria a afetação dele positiva, né? No sentido de ele ser regido por Budi e estar o regente dele na 9ª, que é uma evidência espiritual, e a segunda é a relação que ele tem com o Chandra, que esses 3 planetas ficam na 10ª. Percebe? Agora, o Shani aqui, você sabe que o Shani nessa posição, ele aspecta a, a 7ª bhava dele e vice-versa, né? Ou seja, o Mangal aspecta a 10ª, né? Então, aqui existe um paradoxo indicando que o Simão ele é bastante paradoxal, né? Ou seja, é uma pessoa que faz muitas coisas invertidas. Não vamos ficar explicando demais, né? Mas vamos dizer que existe um paradoxo, e a partir dali se conseguir entender o que é um paradoxo, vai ver que as coisas são bem controversas, né? Porque a pessoa ela é muito paradoxal, né? Ou seja, ela fala coisas e faz outras coisas, né? Além de que também condiciona tudo que vai fazer, ou seja, impõe uma condição para tudo que vai fazer, assim como as coisas têm que ser do jeito que ele quer que seja, né? Então, portanto, isso cria uma condição de impedimento, né, de autossabotagem aqui, por causa desses 2 planetas que estão posicionados estrategicamente em Bavaskendra, não é verdade? Mas o que eu ia dizer realmente é que o Shani na 10ª, ele causa muitas limitações, né? Ele impede muitas coisas de acontecer, né? Ou seja, a pessoa que impõe muitos limites, né? Impõe muitos parâmetros, né? Impõe o que significa que essas limitações, que são impostas para as outras pessoas, não servem para ele, né? Mas o que que nós temos então? Isso, isso aí também pode ser conjunção aí do Budi com o Ketu, que é o regente dele, né? Pode ser também alguma coisa que ele carrega, que ele absorveu da ancestralidade, né? Dos pais. Sem dúvida É, nenhuma. Viu de novo corretamente, hein? Essa conjunção com o Ketu, não há dúvida nenhuma que indica ancestralidade, ou seja, provavelmente se investigar na família do pai ali, provavelmente bisavô, avô lá, já teve uma vida, né, muito similar à dele. É por isso que, naturalmente, ele está sendo direcionado, né, para esse tipo de situação, né? Ou seja, deve ter havido uma dívida ancestral dentro desse setor da espiritualidade que ele está com um papel de, vamos dizer assim, de acertar essa dívida ancestral aí, né? Com Pode não certeza. ser só dele, mas da questão relacionada à questão familiar com irmãos do pai, talvez também, Horácio. Sim, outra vez, certo de novo, hein, Simone? Você viu longe também. Tem a ver, sim, com a questão de irmãos do pai, né? Ou então de alguma forma, né, a família paterna, né, e até os tios, alguma coisa assim, ou então avós e tudo, deve ter realmente tido uma história de espiritualidade aí, por todos essas evidências, né, que foram apresentadas aí, né? Como a gente sempre fala, a gente não tem 20 minutos como resolver a questão, mas todos os karmas aparecem aqui com muito claramente, né? O que isso só poderia ser confirmado, né, pela pessoa quando ela começa a investigar, ela vai ver que realmente tudo se conecta, né? Mas vamos deixar o Simão falar alguma coisa, porque nosso tempo já esgotou, e conseguimos ir até o fim aqui com essa improvisação. Mas pode falar, Simão. Boa noite, professor. Quero primeiro agradecer aí essa leitura, essa interpretação do mapa aí, que realmente foi bem esclarecedor para mim e fez todo sentido com as coisas que
assim, muitas coisas eu não tenho compreensão ainda, assim, né? Que o senhor falou, que vocês falaram, mas muitas coisas eu reconheço. A questão do pai, né? É, essa questão desse ser paradoxal também, que é uma coisa que eu sinto uma dificuldade, né? De estar no meio desse paradoxo e para onde que eu olho, né? Eu vejo essa presença, né? E a autossabotagem também que o senhor falou fez todo sentido para mim também, né? E eu só tenho a agradecer aí as colocações aí que o senhor fez. Pessoal, olha, deixa eu avisar aqui vocês. A Daiane faz mapas, faz análise de mapa, até tem outras pessoas no nosso grupo, mas a Daiane é mais competente. Simone também, né, Simone? Você pega aí umas confusão também para você? Horácio, ainda não estou tendo tempo, Não, mas a não gente tá querendo, participa não tá bastante querendo, do não tá grupo. querendo treta, né, Simone? A gente aprende muito analisando, né? É dessa forma que a gente aprende, né? Na verdade, a gente mais aprende do que ensina, né? Mas olha aí, pessoal, quem quiser marca uma consulta com a Daiane, que ela está aqui, tá? É só marcar, falar com privado, no privado com ela que ela vai atender. Pessoal, e na semana que vem nós temos já mapas, né, Simone? Isso, a gente já vai dar continuidade. A gente está finalizando aí a lista, né? E depois a gente vai comunicar como vão ser encaminhados, né? As pessoas ali. Talvez a gente faça uma pausa momentânea. A gente ali, vai começar a trabalhar na divulgação também dos nossos cursos, né? Por favor, quem gostou das análises, está interessado em se aprofundar, né, no próprio conhecimento do seu mapa, é interessantíssimo a gente participar desses cursos que o professor está dando, são muito assim Inclusive, só esclarecedores. para complementar isso da Simone, o código Dharma serve para qualquer pessoa em qualquer estágio de conhecimento e ele é transformador. Foi um curso muito bem elaborado aí, o suprassumo aí do professor, que expande muito a consciência. E pode qualquer pessoa, independente do nível de conhecimento na astrologia, vai ter muito ganho com esse curso. Melhor que não tenha conhecimento, né? Porque senão atrapalha. Exatamente, vai com menos tendência ainda, né? Pessoal, então até a próxima quarta-feira e não esquece de deixar um like e um comentário para gente. Uma boa noite para todo mundo, então.